Na noite de hoje, então, nós temos a grata satisfação de ter a presença para a exposição doutrinária do nosso irmão André Luiz Heidet, atualmente o presidente da nossa Casa Espírita, e que vai abordar o tema Haja e faça a vida valer a pena. Então, que a espiritualidade amiga intua, inspire o nosso irmão na noite de hoje. Caros amigos, boa noite a todos. Queremos agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que possamos receber as bênçãos da espiritualidade superior, que conforme nos prometeu o Cristo, onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria presente. Então, como o nosso irmão Rebelo já mencionou, hoje o título é Haja e faça a vida valer a pena. E o que mais se ouve hoje em dia é as pessoas se queixando, quase que desistindo de serem boas. Porque ser bom parece não trazer mais nenhum benefício, nenhum resultado positivo. Vivemos num mundo em que o egoísmo se alastrou com tanta força e que o orgulho cresceu de uma maneira tão grandiosa que muitas vezes parece até que ser honesto, ser bom, fazer o bem é quase que um sinônimo de tolice. Porque o mundo virou um mundo dos espertos, dos estrategistas, daqueles que agem muitas vezes às escondidas, com planos e com segundas e terceiras intenções, e muitas vezes com o aplauso das multidões. No entanto, quando olhamos com o olhar espiritual, nós sabemos que a justificativa da bondade está na nossa essência. E por isso pedimos permissão para contar uma breve história zen budista. E conta essa história que um mestre caminhava com o seu discípulo pelas margens de um rio. E ele encontrou um escorpião que havia caído no rio e estava sendo carregado pela correnteza, pelas águas. E ia morrer afogado. E o que o mestre fez? Ajoelhou-se imediatamente e pegou aquele escorpião, tirou da água e colocou na margem. E quando ele colocou o escorpião na margem, aquele escorpião picou a mão daquele mestre. E aí o discípulo olhou para aquele mestre e disse assim: mas mestre, que loucura é essa? Por um acaso o senhor não sabe que é da natureza do escorpião picar? E ele virou então para o discípulo e falou: e você? Não sabe que é da minha natureza ajudar? Olha só que interessante, né? A questão é que, por sermos espíritos imortais, por sermos filhos de Deus, que é a suprema bondade, suprema inteligência, nós não conseguimos viver se não formos bons. Se nós não perdoarmos, o que acontece? Adoecemos. Está aí a ciência comprovando, né, a medicina, que aqueles que guardam a mágoa, o ressentimento, muitas vezes, com o passar do tempo, adquirem câncer, não é mesmo? E aí nós podemos fazer tratamento nos Estados Unidos, na Europa, com os melhores médicos, realizar fluidoterapia em casas espíritas, participar de passes, o que for. Se nós não perdoarmos, adoecemos. Se nós não exercermos a bondade, sentimos com o tempo tédio.
Se nós não formos fraternos, vamos sofrer de solidão e de depressão. O que acontece no mundo hoje? Exceção feita dos casos clínicos que realmente precisam de um remédio, de um acompanhamento médico, é lógico, inclusive um acompanhamento psiquiátrico. Mas, exceção feita a esses casos, há muitas pessoas hoje experimentando solidão, depressão, amargura, rancor e tédio, porque não estão desenvolvendo seus potenciais de inteligência e de bondade. Meus irmãos, felicidade não é o que nós acumulamos. Felicidade é o que nós compartilhamos. E nós sabemos disso. O que adianta um banquete maravilhoso em uma mansão lá na Praia da Vigia ou no topo do Morro da Silveira se você estiver comendo sozinho? Não é mesmo? O bom da refeição é poder compartilhar. Nós fomos criados para o compartilhamento. Nós fomos talhados para a bondade. E é por essa razão que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve um item maravilhoso, que é o item O Homem de Bem, capítulo 17, item 3. E lá ele descreve todas as virtudes que eram possíveis serem colocadas naquele momento sobre o homem de bem. E ele finaliza dizendo, é claro, que o homem de bem tem mais virtudes que essas, mas aqueles que tiverem essas está no caminho de adquirir as outras. E quando nós olhamos para esse capítulo, no item 3, para aquele item do homem de bem, imaginamos que aquilo ali se trata de, não, isso aqui é muito para mim, isso aqui é para um super-herói, é para a Mulher Maravilha. Mas, na verdade, aquele ali somos nós. E esse é o nosso DNA. Por que é o nosso DNA? Ser um homem de bem, a mulher de bem? Porque nós somos filhos de um Criador que é inteligência suprema, que é bondade suprema. Então, se nós somos filhos de um Criador que é inteligência suprema, bondade suprema, é da nossa natureza. E não dá para negar. E o Espiritismo é o Consolador prometido. Por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Porque ele nos dá condições de desenvolver todos esses potenciais do homem de bem. Então você será bom um dia. Nós todos seremos bons. Porque a bondade é a única coisa que permanece para sempre. E atualmente, no mundo em que vivemos, basta pegarmos o WhatsApp, grupos que nós participamos, ligarmos a televisão para ficarmos indignados com o noticiário, com a política, com a violência, com o crime e várias situações. E são diversas. E toda indignação, ela é louvável. Mas a indignação só é útil quando ela se traduz em ações concretas. Então há aquele célebre caso de um mendigo que foi encontrado depois de uma noite muito gelada em Nova York, depois de uma nevasca, morto, congelado na calçada. E na sua bolsa, no seu saco, havia ali 120 páginas de um plano para a recuperação da economia norte-americana. E ele estava ali caído, congelado, morto. Ou seja, a pessoa não conseguia recuperar nem ele economicamente, mas estava preocupado em fazer um plano para recuperar a economia norte-americana. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a indignação que anda de braços dados com a inércia. Ou seja, anda de braços
dados com a falta de ação. Porque a verdadeira indignação é aquela que se traduz em ações pacíficas no bem. Então não adianta, depois que nós elegemos algum político, ficar indignado. Nós temos que traduzir a nossa indignação numa educação política. Não adianta ficar indignado porque tem mendigo em Garopaba. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e começar então a ajudar esses mendigos. Entende? Porque aí são os extremos. Né? E a gente não pode ficar no extremo. Porque senão a pessoa pode cair naquela palavrinha, aquele estereótipo, que é um rótulo, que é um estereótipo do famoso indignado de pijama. A pessoa, ela fica de pijama o dia inteiro, indignado com o mundo. Então todo mundo tem que fazer alguma coisa, mas menos ele. Ele está lá de pijama. Mas ele reclama de tudo. E aí, não, eu não tenho. Tá, mas aí você pergunta, e qual que é o seu papel? Indignar-se? É um extremo grave. O outro extremo grave é aquele do ativista, que ele quer mudar o mundo. Então, o equilíbrio é entender qual que é a minha esfera de ação. Porque todos nós temos uma esfera de ação. Se você é marido, se você é mulher, noivo, noiva, você tem uma esfera de ação. Se é pai, se é mãe, tem uma esfera de ação. Se é um professor, um profissional de qualquer outra área, tem uma esfera de ação. Se você é um espírito para os nossos irmãos aqui desencarnados, tem uma esfera de ação. Então todo mundo tem uma esfera de ação. Tem um círculo. E para além daquele círculo, se você não pode fazer nada, você não pode fazer nada. O que nós aqui, por exemplo, podemos fazer para alterar a política externa dos Estados Unidos? Vamos ligar então para o Joe Biden. Alguém tem um telefone aqui do Joe Biden? É isso? Só que nós não temos o telefone dele. Então não adianta indignar-se. Mas o que nós podemos fazer? Onde nós podemos atuar? Em que área que eu posso atuar, que você pode atuar? Então tem que parar para pensar, o que te sensibiliza mais? É a causa dos cachorrinhos de rua? Ou a causa dos mendigos? O que te sensibiliza? Porque é impossível também você se sensibilizar com todas as causas do planeta. Então, o que te sensibiliza? Se for a causa dos moradores de rua, o que você está fazendo? Está participando de algum órgão social? Está participando do CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social da sua cidade? Está participando do departamento DAPSE, da Casa Espírita, que é Departamento de Ação e Promoção Social Espírita? Você participa do Conselho Municipal de Auxílio aos Desabrigados? O que você está fazendo de concreto? Então, particularmente, podemos citar o modelo de homem indignado como uma referência nesse momento para nós. Nós podemos sempre olhar para ele e pensar, um dia eu quero ser indignado como esse homem. Vamos citar aqui Gandhi. Gandhi foi um homem que se indignou tanto que libertou a Índia no maior movimento pacifista que nós já vimos nos últimos tempos. Essa indignação nós acreditamos e essa nós podemos bater palmas. E Jesus, o que ele nos disse? Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. E pelas nossas ações seremos conhecidos. Ou seja, pelos frutos. Então ele está querendo dizer que nós somos árvores, não é isso?
Se cada espírito imortal é árvore, quais são os frutos? Quais são os nossos frutos? E aí vem Emmanuel, mentor do Chico Xavier, detalha a lição no livro Fonte Viva, no capítulo 7, quando ele diz assim: os frutos da individualidade, ou seja, de cada um de nós, são primeiro seu sentimento. Olha isso. Os nossos frutos são primeiro o nosso sentimento. E ele continua: porque o sentimento define a nossa estatura espiritual. Olha isso. Ninguém é avaliado espiritualmente pela capacidade intelectual ou pela soma de conhecimentos que já reuniu. Ou seja, eu posso estar há 60 anos na doutrina espírita, ter passado pelo catolicismo, pela metodista e ter lido 500 obras. Não adianta. É pelo sentimento que define a minha estatura espiritual, não pela minha inteligência e meu conhecimento. Nós somos medidos pelo nosso tônus do sentimento. Sabe por quê? Porque o sentimento, ele produz vibração. O sentimento, ele produz aura. O que nós sentimos exala e define a nossa legítima e real posição diante da vida. Portanto, é o que nós sentimos. Não é por outra razão que disse Jesus: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. Ou como podemos ler na lindíssima, belíssima poesia de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, hoje, para terem ideia, ela participa da falange de Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco. E ela tem uma poesia que diz assim: é para ver a Deus como a luz que os olhos fechados não podem ver. As origens lustrais do amor se convertem em trevas. Mas o tempo, dia a dia, nos desgasta e transforma, até que um novo entendimento da vida nos faz brilhar o coração, abrir os olhos do sentimento, para ver o que a inteligência sonha e não alcança. Mas amar a relva, o homem, o céu, o animal, a vida em todas as manifestações. Coração aberto ao amor, com pureza em tudo. Com pureza em tudo. Limpar o coração nascente do sentimento para ver a Deus, para ver a Deus. Ou seja, é o coração que define sentimento. O sentimento é o nosso primeiro fruto, mas o sentimento, diz Emmanuel, ele esculpe, ele plasma, molda o quê? O pensamento. Então, primeiro o sentimento, e aí o sentimento ele esculpe e ele molda os nossos pensamentos. É o sentimento que dirige os nossos pensamentos e as nossas ideias. E agora paramos para pensar. Ninguém planeja um crime. Ninguém pensa em um crime se não alimenta um sentimento de ódio antes, não é mesmo? Então, quem dirige, o patrão, o chefe, o diretor do pensamento, é o sentimento. E por essa razão,
Nós encontramos PhD em física no Irã, construindo bombas atômicas para matar milhões de pessoas. Pessoas inteligentíssimas. Por essa razão que o nazismo contratou os maiores especialistas em química da Alemanha para construírem as câmaras de gás, a fim de assassinar milhões de pessoas. Então, o sentimento dirige o pensamento. Ele plasma o pensamento. Igual aquelas revistinhas de gibizinho, né? Que aparecia aquele balãozinho. Então, o sentimento plasma o pensamento. Ele conduz. E o que nós pensamos se traduz em atitudes e em palavras. Palavras e atitudes. Palavras que podem adoecer, palavras que podem curar. Palavras que têm o sabor de uma fruta podre. Palavras que alimentam como um fruto saboroso. Palavras que destroem. Palavras que edificam. Palavras. A palavra é uma força poderosa do Espírito. E nós todos, podemos marcar uma pessoa para o resto da vida com uma frase. E todos nós, dizem os psicólogos e os psiquiatras, aqueles que se debruçaram sobre os labirintos da alma humana, todos nós somos uma tessitura de um conjunto de vozes. Quem não tem aquela voz dizendo assim: menino, você é burro. Menina, você é desajeitada, você é muito magro, você é muito gorda. Ah, você é muito rápido, você é muito lento. Você é precipitado, você é calmo demais. Vozes. Palavras que nos foram ditas que não tem como a gente apagar. A única coisa que nós podemos fazer é mexer no volume, abaixar aquelas vozes que nos levam para baixo. E no outro volume aumentar aquelas vozes que nos elevam, que nos estimulam. Palavras. Mas elas nascem das ideias que são dirigidas pelo sentimento. De quem? De quem as falou um dia. E por isso Emmanuel vai dizer em um artigo da revista Reformador de 1960, na página 26, chamado Pacifica Sempre. Ele comentava o capítulo 5, versículo 9 do Evangelho de Mateus, que é o título: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E ele diz, Emmanuel: por muito sejam as dores que te aflijam a alma, serena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica, desculpando. Se alguém te calunia, pacifica, servindo. Se alguém te menospreza, pacifica, entendendo. Se alguém te irrita, pacifica, silenciando. E ele finaliza: o perdão, o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Não mais a defesa com as próprias mãos, olho por olho, dente por dente, mas sim perdão, trabalho, compreensão e humildade. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. E se eu recebo um golpe e dou outro, eu entro num ciclo das feridas. O ciclo do infortúnio,
e violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar diante de toda perturbação. Cala e espera, ajudando sempre. Olha isso. Agora nos fez lembrar de uma passagem, de uma exposição aqui do irmão Ribeiro, onde ele comentava Gandhi passando na frente de um palácio, um soldado o vê, ele dá um soco na face e cai de joelhos, sangrando. E o soldado esperando uma reação, e ele simplesmente se levanta e se coloca à frente daquele soldado, ele então esmurra a outra face, e Gandhi cai novamente. E o soldado, esperando que ele fosse reagir, esboçar alguma reação, somente diz para ele assim: quem te ensinou a ser tão covarde? E ele vira para o soldado e olha para o crucifixo que está no seu peito e aponta: esse que está no seu crucifixo me ensinou. E aquelas palavras foram ditas com tamanha emoção que o soldado cai em lágrimas e se posta de joelho à frente dele. Ou seja, um soldado que usava um crucifixo e que estava agindo com violência. Então diz Emmanuel: o tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. E essa é a justiça divina, a justiça restaurativa, a justiça do quê? Do tempo. E a censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Então, onde estiveres, diz Emmanuel, pacifica, seja qual for a ofensa, pacifica, e perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus. Dom de Deus começando de ti, de cada um de nós. E é por essa razão que depois de ser ofendido, humilhado, abandonado, traído, as palavras finais do Mestre Jesus foram palavras de perdão. Pai, perdoa a todos, pois não sabem o que fazem. E era a lição derradeira do Evangelho, desse guerreiro. Porque guerreiros que empunham em espadas para ferir são crianças frágeis. As verdadeiras lutas da nossa evolução espiritual representam absorver injúria e devolver o bem. E é isso que separa espíritos infantis de filhos de Deus. Para caminharmos para a nossa finalização, e focando no tema haja e faça a vida valer a pena, que possamos ser árvores, então, que produzam frutos. É justo que a árvore que produz muitos frutos receba do agricultor um cuidado especial, não é mesmo? Então pode ser que muitos de nós, em alguns momentos, estejamos sentados em nossos lares, nas poltronas, no sofá, pensando assim: poxa, mas eu estou tão triste, eu estou sozinho, eu estou deprimido. Então fazemos o convite: venha para as ações sociais da Casa Espírita, da igreja, do bairro onde você trabalha. Venha ajudar a confeccionar enxovais para recém-nascidos, venha para a campanha de entrega de cestas básicas, venha ajudar a melhorar as casas precárias e alguns mais necessitados, venha levar uma palavra de consolo, trabalhar no brechó, no café colonial, levar um prato de comida para os moradores de rua. Vamos visitar, quem sabe, então, um asilo na cidade de Imbituba. Lá em Imbituba tem um asilo excelente, velhinhos precisando de alegria. Que possamos sair de dentro de nós, sai da sua casca de ego, e aí sim você vai sentir
a seiva da vida te alimentando. Porque não há fluxo de água numa poça. Tem uma outra mensagem belíssima de Emmanuel que ele fala assim: não interrompas o fluxo de amor que parte da providência divina. Nunca interrompa. Mas o fluxo de amor não pode ser empossado em uma única criatura. Então, é quando a gente vai em direção ao outro. É quando a sua vida se torna útil para alguém além de você. Porque às vezes você pergunta assim: meu amigo, minha amiga, a sua vida é útil para alguém? Sim, ele responde. Mas para quem? É para mim. A minha vida é extremamente útil para mim. Ótimo. Mas e além de você? Porque não é razoável, não é justo que haja um investimento espiritual de peso em alguém que vive única e exclusivamente para si. E é esse o segredo. Essa é a autoajuda do Evangelho. É mais do que um pensamento positivo, são ações positivas em favor do outro. Podemos nos recordar agora de uma frase belíssima do palestrante, estudioso espírita, professor de física, carioca, Raul Teixeira, em que em um congresso ele citou uma frase que o Chico Xavier havia dito para ele. Ele estava em um encontro espírita e o Chico então pegou o Raul pelo braço e falou assim: meu filho, aprende a treinar insônia. E o Raul: aprende a treinar insônia? Como assim? Como assim, Chico? Sim, meu filho, porque você não vai conseguir dormir com os gemidos do mundo debaixo da tua janela. Pense, você não vai conseguir dormir com gemidos do mundo debaixo da tua janela, porque há uma multidão de pessoas sofrendo, muito mais do que qualquer um de nós. E o consolo não pode, então, ser só para um só. A doutrina espírita é consolador prometido, sabe por quê? Porque o lema dela é: fora da caridade não há salvação. E o verdadeiro consolo só é aquele que é para todo mundo. Consolo para um só não é consolo verdadeiro. E não é possível acreditar em uma felicidade que seja então só para mim, só para os meus. Eu quero uma felicidade só para a minha família. Se a minha família está bem, está tudo bem. Nós vivemos em um país em que boa parte do estado de causa que nos encontramos reside no fato de que nós achamos que vai dar certo se somente eu estiver bem. Então, primeiro, somente se eu estiver andando com um carro de luxo blindado, morando em um condomínio de luxo fechado, enquanto eu acreditar nisso, eu não vou ser feliz. Porque em algum momento eu vou descer daquele carro blindado de luxo, eu vou sair pelos portões daquele condomínio e em algum momento aqueles que eu quero que se mantenham longe de mim, eu vou encontrar na rua. Então, pela indiferença e pela omissão, é preciso que eu consiga entender nesse momento que a busca de ser feliz é como diz o poeta Vinícius de Moraes. Como é que ele diz mesmo? É impossível ser feliz sozinho. É impossível construir uma felicidade duradoura no meu coração que não seja uma felicidade que emana um sentimento muito forte de ter uma vida útil, uma vida proativa no serviço do bem. É aceitar um convite que já foi feito por todos os mensageiros divinos. E um convite, e aquele que acalenta ainda em nosso coração, foi o convite quando Jesus nos disse de forma clara, ele disse que eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando nós pensamos
em casamentos que não deram certo, casamento de dois egoístas, cada um querendo ser servido mais do que o outro, mas não querendo ser servido. Quando a gente pensa em ambiente de trabalho que é hostil, ambiente cheio de pessoas egoístas, que cada um quer receber e pouca gente quer dar. Quando a gente pensa em um núcleo religioso conflitante, porque nós temos pessoas que estão lá, mas ainda muito egoístas, vaidosas, que querem apenas receber. Quando a gente pensa em qualquer relação humana em que há dor, nós vamos perceber o quê? O egoísmo. E agora, realmente finalizando, e quando a gente vê qualquer relação humana que seja leve, em que há alegria de viver, nós percebemos que são pessoas que estão juntas para servir umas às outras. É um movimento em que eu saio do egocentrismo para um movimento de servir. E é essa a grande lição. Queremos agradecer a todos a oportunidade desta noite, desejamos muita paz e amor. Uma boa noite a todos. Que assim seja.